Pessoal, segundo turno, né? A baixaria tá comendo solto nas redes sociais. A MAVE, que pouca gente, pouco bolsonarista conhece, que é a Militância Ambiente Virtual, que é um grupo terrorista do PT, que age nas redes sociais, agora com o comando do Janones, do Bananones, né? Que é o cara que tá fomentando várias fake news aí contra o presidente Jair Bolsonaro, tá comendo solto, tá correndo à toa, tá com a corda frouxa, como a gente diz no interior, pra denegrir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Vocês viram um vídeo aí que o Bolsonaro estava falando com um repórter em 2016, que foi agora revivido, onde ele fala aí que teve conhecimento de uma tribo lá que tinha um ritual que acabavam comendo índios. Os índios praticavam canibalismo e que o Bolsonaro tava lá não sei com quem e tal, e que se negou a comer um índio lá, que parece que estava acontecendo esse tipo de situação. É um papo lá à toa, aleatório dele, 2016, quando ele era deputado. Mas a petralhada aí, a MAVE principalmente, comandada pelo André Janones, espalhou como se fosse que o Bolsonaro é canibal. Já que vocês querem partir para baixaria, eu vou trazer dois fatos aí que machucam muito a petralhada, mas eles não vão divulgar aí. Mas eu quero que você, espectador do Fora da Pauta, acompanhe agora dois fatos aí que envolvem escândalos sexuais com petistas, principalmente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, não é fake news não, matéria da Gazeta do Povo de 2009. Eu vou ler para vocês aqui a cabeça dessa matéria aqui. Lula reage à acusação de tentativa de abuso sexual. Em artigo, o ex-militante petista César Benjamin afirmou que o presidente teria tentado abusar sexualmente de um colega de cela. Detalhe, um adolescente, tá, pessoal? Eu vou ler para vocês aqui. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição o link aí dessa matéria, para provar que não é fake news. Isso é coisa de psicopata, disse o amigo do Lula. Só psicopatia pode explicar, disse nesta sexta-feira o chefe de gabinete da presidência da República, Gilberto Carvalho, ao comentar as acusações feitas pelo cientista político e ex-militante petista Sérgio Benjamin, todos companheiros aí, né, do Lula. Quanto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, que agora a Folha trabalha pro Lula, Benjamin afirmou que Lula tentou abusar sexualmente de um colega de cela quando esteve preso no DOPS em São Paulo no ano de 1980. Carvalho também relatou que o presidente ficou triste ao ler o artigo. Ele disse que é uma loucura, afirmou o assessor. Não entendi porque a Folha publicou aquilo. Se a imprensa for por esse caminho é muito ruim. Claro, né? Deve ter pago a Folha deve ter publicado na época, né? Agora a Folha é serviçal do Lula. Benjamin ajudou a fundar o PT e se manteve ligado ao partido até 95. No artigo publicado hoje, ele se dedica sobretudo ao relato da convivência com os presos nos anos em que ficou encarcerado na ditadura militar por causa de suas posições políticas. Enfatiza que apesar de muito jovem e de ter convivido com presos comuns, nunca sofreu nenhum tipo de abuso sexual. A ênfase é uma espécie de contraponto que vem seguir sobre Lula. O autor narra um encontro que teria tido em 94 com Lula, então em campanha. Na ocasião, o ex-líder sindical lhe teria feito perguntas sobre a prisão e revelado que não suportaria o isolamento, pois não conseguir viver sem relações sexuais com mulheres. Daí o Lula ficou 500 e poucos dias aqui em Curitiba depois. Mas essa é outra história, né, pessoal? Aqui eu vou ler para vocês o que mais interessa. Ó. Chamava-o de menino do MEP, em referência a uma organização de esquerda. Isso é um menino que estava preso junto com eles, que já deixou de existir. Ficara surpreso com a resistência do menino, que frustrara a investida com cotoveladas e socos. Ou seja, o Lula tentou, segundo esse amigo dele, tentou bulinar o menino dentro da cela. E prossegue. Foi um dos momentos mais kafkanianos que vivi. Enquanto ouvia a narrativa do nosso candidato, eu relembrava as vezes que poderia ter sido, digamos assim, o menino do MEP nas mãos de criminosos comuns considerados perigosos, condenados a penas longas. Mas, na verdade, quem queria bulinar o piá era o Lula, segundo esse amigo aqui. Né? Lula foi detido pela polícia política no dia 19 de abril de 80 e liberado no dia 20 de maio. Em 31 dias, chegou a dividir a cela com até 18 pessoas. Um de seus companheiros mais jovem, com 23 anos, era o atual presidente do PSTU.
José Maria de Almeida, na época militando a Convergência Socialista. Ontem, após ler o artigo, ele comentou: teria motivos para atacar o Lula. O seu governo é uma tragédia para a classe trabalhadora. Mas isso que está escrito não aconteceu. O Benjamin viajou na maionese. Pessoal, o Lula foi preso nos anos 80. Ficou 31 dias preso. Depois dizem que ele andou entregando os companheiros dele. E aí foi liberado, né? Lula foi detido pela polícia política no dia 19 de abril de 80 e libertado no dia 20 de maio. Nesses 31 dias chegou a dividir a cela com até 18 pessoas. Daí, pessoal, eu vou ler agora sobre o mesmo fato divulgado por um site de Portugal. Aqui ó, o Lula com o chapelão, né? O Lula de chapelão. A mesma matéria aqui na visão da imprensa portuguesa, do site CM Mundo de Portugal. No artigo, César Benjamin, ex-preso político que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, de onde já saiu e candidato a vice da presidente da República das eleições de 2016 pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, afirma que foi o próprio presidente que lhe confessou a tentativa de abuso sexual. Benjamin afirma que durante o almoço com publicitários que trabalhavam na campanha de Lula à presidência em 94, ao falar do tempo em que ambos estiveram presos em momentos diferentes, o hoje chefe de Estado na época, né, lhe contou que, desesperado pela falta de sexo na prisão, nos 30 dias em que esteve preso em 1980, tentou saciar-se sediando e tentando subjugar um preso político muito jovem que estava na mesma cela. Ainda segundo o articulista, Lula acrescentou que não conseguiu consumar a violação porque o rapaz, em todas as tentativas, se defendeu com socos e cotoveladas. Tentou transar com esse piá aqui. Então, né, vamos que já estamos pra baixaria mesmo aqui. Esse amigo do Lula aí afirma que ele tentou bulinar o guri dentro da cadeia. As reações de indignação e revolta com o artigo da Folha foram unânimes entre os ministros, assessores e amigos de Lula. Lógico, né? O chefe de gabinete da presidente da República, Gilberto Carvalho, classificou a história como coisa de psicopata, acrescentando que Lula ficou muito abatido, mas assegurou que o presidente não pensa processar Benjamin. Por que será? Mas pessoal, já que nós estamos falando desse assunto pesado, porque eu acho que a petralhada tem que levar paulada, porque tá falando um monte de bobagem contra o presidente Jair Bolsonaro, apontando de um monte de coisa que não tem nada a ver, de maçonaria, desse negócio de canibal, o negócio de Collor de Mello, que já foi desmentido por causa daquele bosta, daquele Janones lá, mentiu no Twitter. Vou lembrar, já que estão falando de abusador, vou lembrar de um abusador aí, que não foi verificada a ficha corrida dele, ex-prefeito de Realeza, e que assumiu o cargo na Casa Civil, quando Gleisi Hoffmann foi chefe da Casa Civil. Esse caso aconteceu quando a Gleisi Hoffmann foi chefe da Casa Civil. Dá uma olhada aí. Ex-prefeito de Realeza sofre mais uma condenação por estupro. Eduardo Gaevski já soma um total de 102 anos de prisão. O ex-prefeito de Realeza e assessor da Casa Civil da Presidência da República durante a gestão Dilma Rousseff, Eduardo Gaevski, foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado por estupro de menores. A condenação é de autoria do juiz Sidney Dalmoro, da comarca de Realeza, no sudoeste do Paraná. De acordo com o advogado das vítimas e assistente de acusação, Natalício Farias, a condenação se soma a outras 8. Agora, ao todo, o ex-assessor petista está condenado a 102 anos de prisão, 6 meses e 28 dias. Ele foi acusado aí por 23 vítimas aí que acusam de estupro, entre elas menores, tá? Meninas e adolescentes aí que, segundo aí os depoimentos, né, condenaram o Gaevski a uma montoeira de cadeia. É a 9ª condenação e todas as condenações foram confirmadas em 2º grau. Ele não conseguiu reverter nenhuma decisão. Ele foi julgado e condenado por 23 vítimas e 38 crimes, disse Farias. O ex-assessor coordenava programas sociais ligados a menores com combate ao crack. Olha só, né? Que coisa, né? Que hipocrisia. E construção de creches. Ele era subordinado à então ministra Gleisi Hoffmann, que está preso desde 2013 e nega as acusações. Beleza. Essa é uma matéria aqui de um site do RBJ lá de Chopinzinho, do sudoeste do estado do Paraná. Vou ler outra matéria aqui também, né? Para lembrar um pouco aí do senhor Gaevski. Vou achar uma foto dele aqui, ó. A mulher do Gaevski se queixou na época que foi abandonada pelo PT. Mulher de assessor de Gleisi diz que o marido foi abandonado pelo PT. Janete diz que o marido acusado de estupro de meninas de 12 anos
não é monstro e é vítima de conspiração do PSDB. Tá. PSDB agora que tá com o Lula, né? Lógico. Festejado até o ano passado como um dos principais exemplos de administradores públicos pertencentes ao quadro do PT Nacional e homem de inteira confiança do casal de ministros Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann. Aí o pessoal que assaltou, né? O casal aí que pegou dinheiro dos aposentados, né? No governo federal. O ex-assessor especial da Casa Civil Eduardo André Gaevski é atualmente um homem esquecido pelos companheiros de partido, preso em agosto do ano passado, sob acusação de prática de quase 40 crimes sexuais, muitos deles supostamente cometidos contra meninas pobres e com menos de 14 anos. Segundo denúncia do Ministério Público, o Gaevski nega todas as acusações e se declara preso político de uma ação orquestrada pelo PSDB paranaense para destabilizar a provável candidatura de sua chefe do governo paranaense. À primeira vista, inverossímil, a tese apresentada é defendida a exaustão por uma pessoa que teria todas as razões para rejeitá-la. Tá aqui, a mulher se queixa e tal, que o marido não tem culpa e tal, mas não interessa. Interessa é isso aqui também, pessoal. As fotos do Eduardo Gaevski, para não dizer que eu estou cometendo fake news, você pode procurar aí no Google pelo nome de Eduardo André Gaevski, aí olha o que aparece. Várias fotos com Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, né, sua ex-chefe. Tá aqui, ó, dele, ó, ele indo preso, de boné, ele com a Dilma. Olha que lindo, pessoal, né? E eles querem pregar algum tipo de moralidade aí, querendo fazer fake news pra cima do presidente Jair Bolsonaro. Ó, você dá uma pesquisada aqui, ó. Blog do Zequinha, blog do Tupã. Olha só quanto bandido junto reunido aqui. A Dilma, ex-presidente Dilma, Eduardo Gaevski e a Gleisi Hoffmann. É isso aí, o cara que foi condenado aí a um monte de cadeia, acusado de assédio sexual aí com menores de 14 anos. E vocês aí querendo fazer fake news e se botando de moralista. Vocês não prestam, Mave. Isso aqui, eu quero que você pegue esse vídeo, compartilhe no WhatsApp e vamos rebater aí, vamos rebater esse trabalho sujo, esse jogo sujo que o PT tá fazendo nas redes sociais. Aí, para denegrir a imagem do presidente Jair Bolsonaro. O leiro deles é bem sujo. Então eles não têm moral nenhuma para nada. E ainda ficam inventando historinha aí pra cima do presidente. Meu nome é Denis Brigorino, esse aqui é o Fora da Pauta. E com certeza esse vídeo foi fora da pauta. Curta, comente, compartilhe, inscreva no nosso canal. Obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.